Bom, como de costume na nossa igreja, né, nós contamos uma crônica, uma ilustração, antes da palavra para nós termos um melhor entendimento, amém? Eu vou usar o microfone. Bom, eu estava refletindo, né, que hoje seria a minha crônica, eu não sabia o que fazer, né, então fui pensando sobre o propósito que a pastora está fazendo, sobre o que ela tem falado. E eu percebi que nós precisamos ter preparação para receber as bênçãos de Deus. Tanto é que ela deu os 10 passos, né? Para que nós venhamos a seguir esses passos, para que nós venhamos receber, né? Ter a mudança na nossa vida. E eu refletindo nisso, eu me lembrei de algo que é até engraçado eu fazia na escola, quando eu estudava. Isso há 20 anos atrás. Quando a gente não tinha copo para beber água, a gente pegava um papel e fazia um copo. Só que como? Dá para fazer com um papel assim velho? Não dá, porque ele estava todo amassado. Então a gente pegava um papel novo, uma folha de caderno, uma ou duas, dobrava ela assim, ó, fazia tipo um cone. E abria desse jeito aqui, ó. Dobrava embaixo, né? Vai vazar por baixo. Aí a gente ia lá no bebedouro, leva descendo. E tá vazando um pouquinho. E fazia um copo para beber água. Certo? Deu um pouquinho errado, mas eles entenderam, né? E eu refletindo nisso, eu me lembrei daquela palavra, que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O que é o odre? É uma bolsa, né, no tempo de Jesus isso, né? Era uma bolsa feita de couro de animal, onde ela era costurada e ali eles reservavam, colocavam vinho, colocavam para levar para a viagem dele. E quando aquele odre era novo, o vinho ele tem um processo de fermentação. Quando eles iam para a viagem longa, aquele vinho fermentava e aquele odre inchava. Se ele era novo, ele aguentava aquela fermentação. Se ele era velho, você colocava vinho novo, quando ele fermentava, ele estourava e se derramava todo aquele vinho. E esse coração velho, esse odre velho, representa o nosso coração. Nosso coração é um receptáculo. O que é um receptáculo? É algo que você recebe algo dentro dele. E se você tiver um coração velho, um coração todo amassado, todo zoado, não vai dar para você receber as bênçãos de Deus. O propósito serve para quê? Para que nós venhamos a nos preparar, para que nós venhamos a receber a bênção de Deus. Então Deus nos dá estratégias para que nós possamos vencer as barreiras, nos dá força através da palavra de Deus, para que nós venhamos a conseguir, sabe, seguir em frente, nos dá ânimo, para que nós possamos, sabe, ter um coração bom para receber aquela palavra, para que nós vamos conseguir a cumprir aqueles 10 itens, né, que a pastora falou, para que nós venhamos a ter uma vida, uma mudança na nossa vida, né? E Ele também nos dá a estratégia certa, porque se nós estivermos assim, só com aquilo que ela mandou nós fazemos e não praticarmos, não vai adiantar nada. Então nós precisamos ter a estratégia certa, precisamos ter aquilo que Deus nos fala através da palavra, nós precisamos escutar a voz de Deus sempre, para quando chegar o momento certo para nós recebermos a bênção, ela não venha se perder. E assim, as bênçãos de Deus ficarão sobre nossas vidas. Então que nós vamos a entender isso, sabe? Tudo que é passado aqui na igreja é para o nosso crescimento espiritual, para que o nosso coração esteja preparado para receber as bênçãos de Deus. Sem preparo, sem estratégia, é impossível receber as bênçãos de Deus.
Você até pode fazer com a força do seu braço, mas não vai dar certo. Mas quando nós fazemos do jeito certo, aquilo do jeito que Deus nos mostra, tudo dá certo. Amém? Vamos para o Senhor Jesus. Boa noite, igreja acolhida, Jardim do Senhor. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês em segunda de Timóteo, de 19 a 25 eu vou estar pregando. Segunda de Timóteo, de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo, guardando em nossos corações e pedindo ao Senhor as bênçãos. Pai, que eu creio que o Senhor já está com os braços cheios de bênçãos para derramar na igreja, naqueles que te obedecem, que praticam tudo aquilo que é ensinado a Deus. E eu creio que o Senhor está aqui, meu Pai, neste momento, trabalhando em cada coração, passeando no nosso meio, Pai, para que nós possamos preparar o nosso coração para receber as tuas sementes vivas. Então, meu Deus, manifesta o teu poder, que estas sementes vivas venham fazer mudança, transformação, meu Pai, conversão, meu Pai, que venha fazer cura, venha fazer prodígios, milagres, maravilhas sobre as nossas vidas, meu Pai. E eu creio que hoje não será diferente de todos os cultos que nós pregamos aqui, Senhor. É mais um dia de vitória, de bênção que o Senhor se faz presente para abençoar a cada um de nós. Em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigada. E é isso aí. Hoje a pastora estava meditando sobre este propósito maravilhoso, né? Que nós estamos tendo ele desde que a pastora Ana iniciou. E a cada culto seguinte nós estamos neste propósito, falando deste propósito, pregando, orientando, ensinando cada um de nós para nós fechar este ano com vitória, com bênçãos e para que Deus possa preparar um ano de 2024 maravilhoso para nós. E eu creio, né, que através deste propósito vai ser muitas bênçãos que nós vamos receber neste final de ano ainda, quando nós entregarmos o nosso propósito ali, que a pastora entregou para nós, que nós vamos consagrar na virada do ano. E eu creio assim que vai ser só vitória, se assim nós obedecermos e fizermos os passos que foi dado, os 10 passos, né, para nós praticarmos. E eu assim orando a Deus, Deus me deu uma palavra que se chama arrependimento. E eu fiquei meditando, né, sobre essa palavra, porque eu falei sim, com certeza, se nós, quando errar, quando pecar, quando falhar, se não obedecer, nós vamos depois se arrepender, né? E eu estava vendo aqui o significado da palavra arrependimento. E falou muito ao meu coração, é muito lindo o que fala. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, que coisa linda que é o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele é uma decisão de mudança total de atitude de vida, em que a pessoa, por ação divina, ela é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo, baseando na sua confiança em Deus, que perdoa. O complemento do arrependimento e a fé, os dois juntos, ele consiste na conversão, na nossa conversão. Então eu fiquei meditando a importância de quando nós erramos, quando nós falhamos, tá? No momento de ira, de nervoso, da luta, que nós sabemos que o dia a dia não é fácil, nós temos todo mundo que trabalhar, que lutar, que correr. Então a nossa vida é uma vida corrida, é uma vida que a gente tem muitos problemas a decidir, muitas coisas a fazer. Então às vezes a gente pode errar, pode pecar, pode falhar, até inconscientemente, até sem querer, e depois nós vai acordar e vai se arrepender. E realmente quando a gente se arrepende, a gente fica triste, e a gente então tem que fazer o conserto, né? Pedir perdão para Deus, daquele erro, daquela falha. E é muito importante nós se arrependermos. E eu vou passar umas passagens antes da pregação, da palavra, que está lá em 2 Coríntios 7:10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus,
opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então veja que forte que é nós saber que a tristeza, né, segundo Deus, né, ela opera o arrependimento. E isso é maravilhoso, porque quando nós temos alguma tristeza, porque fazemos algum erro, fizemos algum pecado, se nós se arrependermos, Deus ele está sempre de braços abertos para nos abençoar, para nos ouvir, né? Então nós temos que ter esse discernimento, o que nós fizermos, sabe, de errado, seja uma mínima coisa, nós temos que se arrepender e temos que falar com Deus e pedir perdão. E 2 de Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E esta palavra longânimo, que fala, mas Deus é longânimo para conosco, quer dizer paciente, misericordioso, ele tem serenidade, bondade, né? A longanimidade é uma das características daqueles que seguem os passos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos o significado das palavras. E também em Atos 2:38 diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E isso me chamou muito a minha atenção também, porque nós ficamos 2 anos com a igreja fechada, a igreja, muitos se afastaram, muitos, graças a Deus, já estão retornando, voltando, né? E a nossa igreja, nesses 2 anos que ficou parado, aqueles que eram para ser batizados não foram. E agora nós temos que preparar as pessoas que querem se batizar. Tem uma criança aí de 13 anos que ela veio até falar comigo. E realmente ela pratica, ela frequenta a igreja. E ela falou: vó, quando que eu vou ser batizada? Eu falei: então, tenha paciência que nós vamos preparar, né? Vamos fazer o curso, preparar tudo bonitinho, certinho, orientar, ensinar, orientar tudo bonitinho para ti. Aqueles que não foram batizados, se batizem, né? Então, é algo muito forte, porque aqui fala que Pedro diz para se arrepender, né? Para que cada um de nós sejamos batizados. Então, para a gente se batizar, nós temos que se arrepender mesmo das nossas falhas, dos nossos pecados, sabe? Porque a gente, quando se converte, não tem discernimento. Então a gente é pecador, é trevas, né? E nós estávamos no mundo, o mundo é maligno, então a gente tinha falhas, erros, né? Pecados. Então quando a gente faz o conselho para ser batizado, a gente está se preparando para o crescimento espiritual da igreja. Porque nós nunca vamos poder participar da Santa Ceia do Senhor se não for batizado. E nunca vai ter um crescimento espiritual como a igreja tem, né? Os colaboradores, levitas, obreiros, né? Então, os líderes, né? Precisam estarem batizados para poder fazer a obra do Senhor Jesus, né? E em Atos 26:20, Paulo que fala aqui, né? Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e em toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então eu achei muito forte também essa passagem de Paulo, né? E Marcos 6:12 fala assim: e saindo seus discípulos, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo de curado. Jesus, ele preparou aqueles discípulos, né, dele, quando eles já estavam aptos. Jesus ungiu cada um deles, preparou eles para que eles pudessem ir por mundo e fazer a obra de Deus, pregar que se arrependesse, né? E eles tinham
este poder, né, por Deus, de expulsar os demônios, de ungir os enfermos e de curar. Assim como Jesus deixou este ensinamento enquanto ele fez o ministério dele aqui. E em Apocalipse 2:21 diz assim: e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Olha que forte esta passagem. Deus falando que deu tempo para que a pessoa se arrependesse da sua prostituição, e essa pessoa não se arrependeu. E no 22 é muito forte o que fala aqui: eis que a porei numa cama, e sobre os adúlteros que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. E a tribulação é o que? É aflição, perseguição, tormento, tristeza, desgosto. Olha que forte que é a pessoa, né, que está se prostituindo e não sabe aquilo que Deus fala na sequência. Quando Deus fala que é para se arrepender, que aquelas pessoas estão ali pecando, achando que engana todo mundo, mas não engana Deus. E ali Deus fala essa passagem que eu achei muito forte. Em Lucas 5:12 diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você vê, o próprio Jesus, né, o Senhor Jesus, lá em Mateus 4:17, ele diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você vê que a primeira pregação de Jesus foi essa pregação que ele pregou de arrependimento. Como ele falou aqui, porque se a pessoa não se arrepender, ela não vai herdar o reino dos céus. E é muito forte, sabe, essa passagem. Porque Jesus, ele nasceu, aí ele se batizou, do batismo ele foi levado à tentação, e depois ele começou a pregar. E você vê que ele começou pregando justamente falando sobre o arrependimento, pedindo às pessoas que se arrependessem para que pudessem dar a glória, né, de Deus, no reino de Deus. E eu achei assim muito forte esta passagem agora que eu vou estar lendo para vocês, também fala muito no nosso coração, que é no 2 de Timóteo 2, de 19 até 26, né? E diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Olha que forte. Jesus, ele conhece cada um de nós, quando ele fala aqui, mas qualquer um que profere o nome de Cristo, né, ele fala para a gente se apartar da iniquidade, dos pecados. E aí ele fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Olha que forte. Então nós temos que ser esse vaso para a honra, não para a desonra. E aqui no 21 ele fala: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Olha a importância de nós sempre se purificarmos para podermos dizer que somos vasos para a honra. Santificado e idôneo, né? Essa palavra idôneo são pessoas que são capazes, né? E elas são qualificadas, aptas, sabe? Que desempenham certas funções, certos cargos, né? Então é considerado honesto e íntegro. Olha que forte que é. Para toda boa obra, ele fala, né? Idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha que forte que diz aqui. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. E rejeite as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, que é brigas, né? Desavenças, né? Então Deus, ele manda nós rejeitar. E aí ele fala: e ao servo do Senhor não
convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Olha que forte. Porque não é fácil a obra do Senhor. E aí ele fala, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha que forte, né? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, que é a palavra dele, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Olha que forte, né? Que nós temos que desprezar, né? Desprendendo do laço do diabo, né? Nós temos que tomar essa atitude em que a vontade dele estão presas, né? Muitas pessoas estão presas à vontade do diabo mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção nesta pregação, aproveitando o gancho da pregação da Tata, da nossa colega Tata, né, Tata? Que ela fez uma pregação maravilhosa também na sequência desse propósito que nós estamos aqui, né? Nesse propósito de 10 passos. E diz assim: começamos a nossa trilha da felicidade para se tornar a pessoa que vai viver os sonhos de Deus em 2024. E aí eu fiquei pensando, né? Porque ela passou 10 passos, né? Você precisa adaptar de 1 a 2 passos todos os dias até estar praticando os 10 passos. E principalmente deve manter estes novos costumes. Não vale roubar. E eu achei muito forte, porque mexeu com a igreja, fez nós acordar, fez nós levar a sério, fez nós seguir. É engraçado que tem 10 passos, mas dentro dos passos ainda tem vários exemplos para nós seguirmos. Então está bem explicado, bem orientado. E uma coisa que a Tata me falou que me chamou a minha atenção e me serve de testemunho, e eu me lembrei quando ela falava da importância dos jovens, e que nós todos estamos aqui, de ler a Bíblia todos os dias, porque quando nós lemos todos os dias a Bíblia, quando nós falamos com Deus, porque a nossa igreja, ela tem este ministério. Qualquer problema que nós tivermos, nós temos que orar, falar com Deus e pedir a palavra para Deus, que Deus ele traz a resposta, ele fala conosco mesmo através da palavra dele. Eu sempre falo, a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. E isso eu já tive experiência. E na hora que ela falou isso, eu me lembrei da Bianca. Bianca pequenininha, quando ela veio para a igreja, quando ela estava em casa comigo, ela fazia questão de ficar na minha cama comigo, sentada e fazer eu ler a Bíblia para ela. Vou ler a Bíblia, me ensina, eu quero saber. Ela tinha fome e sede de justiça de Deus, sendo uma criança. E ela leu, no Salmo 122:1, ela leu essa passagem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E todos os dias, quando ela chegava na igreja, ela falava este versículo. Então, quando a Tata falou da importância que nós temos de ter, sabe, essa semente viva guardada no nosso coração, porque se nós tivermos essa semente, com essa semente nós vamos evangelizar, nós vamos salvar almas e vidas para Jesus. Porque nós vamos ter, né, o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar de alguma coisa para levantar aquela pessoa que está caída. Eu falo, tem gente que está sorrindo com a boca e chorando com o coração. E nós temos que ter o discernimento de ajudar, de perceber, de fazer de tudo para ajudar aquele irmão, aquela pessoa que está caída, ou que está fraca, ou está com algum problema e precisa de ajuda e não tem às vezes nem coragem de se abrir. E eu me lembrei de mim. Me lembrei de mim, que eu falei, nossa, o que a Tata foi lembrar? Eu me lembrei de mim há 21 anos atrás. Quando logo eu me converti, que eu fui levantada pastora, né? Aí eu me lembrei que eu falei, eu não tenho estudo. Eu era péssima para ler. Porque eu emendava tudo, não tinha interrogação, exclamação, vírgula, ponto final, não tinha nada. Eu lia tudo direto. Então imagina a bagunça que ficava quem entendeu, quem
Então eu falei, como que eu vou pregar? Eu não me achava capacitada, nem sábia. Eu falei, não sou nada disso. E aí eu orei e falei com Deus que eu queria uma resposta dele, que ele me orientasse, me ensinasse que eu estava com esse problema comigo. Eu falava, eu não vou envergonhar o nome de Jesus, eu tenho vergonha de subir no altar para pregar e falar coisa com coisa, ou sei lá, falar uma coisa que escandaliza, sei lá, eu fiquei pensando um monte de coisa. E aí Deus me deu uma resposta. É Mateus 11, 25 e 25 a 30, Jesus fala isso aqui, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Gente, Deus falou comigo na lata. Eu falei, nossa Deus, eu pensei que eu tinha que ter toda essa instrução, essa sabedoria, que o Senhor só ia se revelar comigo se eu tivesse toda essa sabedoria. E Deus, ele fala que não, que ele não revela aos sábios entendidos. Tem pessoas que têm diplomas, mas não tem Jesus. Como é que Deus vai se revelar para uma pessoa dessa? Então, naquele momento, eu me senti pequenininho. Eu falei, oh, glória a Deus, sou eu essa pequenininha. Eu agradeci muito a Deus. E foi tão forte que eu tenho isso aqui enraizado no meu espírito, no meu corpo, na minha alma, na minha mente. Porque eu nunca mais me esqueci, eu guardei assim muito forte comigo. Eu sempre me lembro dessa passagem. E aí no 26 ele fala assim, ó Pai, porque assim te aprove, ou seja, assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Deus se revelou a mim, o próprio Jesus Cristo, né? E aí ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e dos que eu vos aliviarei. E eu, na nova conversão, eu estava nesse estado aí. Eu estava oprimida, cansada, eu estava, E aí eu falei, nossa, olha Deus falando comigo. E depois ele disse assim no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu falei, Jesus está querendo que eu seja essa pessoa humilde, essa pessoa mansa, E eu falei, eu quero tudo isso, Jesus, quero ser essa pessoa humilde, essa pessoa santa, humilde de coração, Para quê, Aí ele fala, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que aí eu iria encontrar o descanso para a minha alma. Olha que forte. E aí ele fala no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja que maravilhoso que é a gente entender que a nossa igreja já tem esse propósito de nunca a gente fazer nada sem orar, sem falar com Deus, sem expor o seu problema, a sua dor, a sua tristeza, o seu rancor, o que for, e abrir a Bíblia e pedir uma palavra para Deus. Gente, ele fala na mão. Essa aqui foi a primeira em 21 anos. Imagina quantas vezes Deus não falou comigo, que eu precisei, quantas vezes eu não chorei, quantas vezes eu não tive ingratidão, tristeza. Deus me consolou, Deus me limpou o coração. Que eu não gosto de guardar raiva, ódio, nem rancor, nem eu gosto de perdoar. Então eu sempre falo para Deus, eu estou com aquilo que a gente é de carne e osso, mas eu vou pedindo para Ele limpar o meu coração e vou orando para a pessoa que me magoou, sabe? E ali é uma coisa maravilhosa, esse propósito da igreja, da gente não fazer nada sem falar com Deus, sem abrir a Bíblia, sem buscar o conselho de Deus. Porque Ele é o que tem a resposta para nós. Não tem outra solução a buscar. Tem coisa que nós passamos, coisas tão difíceis, tão tribulosas, tão uma tristeza tão grande, uma morte, uma perda. Então a gente não tem como, não tem onde recorrer. É na palavra de Deus. Ele vai trazer o consolo, Ele que vai nos ajudar, vai nos confortar e vai nos orientar e ensinar. Como nesse propósito que nós estamos agora. Se nós obedecermos, nós vamos ter a resposta de Deus, sabe? Nós vamos se preparar para no dia 31, como a pastora
pastor entregou essa folhinha aqui, né? Com todo o ensinamento, nós vamos ali, ó, porque aqui tem uma apresentar a Deus. Porque nós cumprimos, nós vamos estar cumprindo. E nessa passagem, tem uma passagem que falou para nós cumprir uma ou duas. E na passagem que nós lemos a Bíblia, para a pastora quando nós começar por Mateus, e eu estou pondo na igreja todos os dias uma ou duas passagens. Para quê? Para nós chegar nesse dia que tem, não sei até onde nós vamos estar, mas nós vamos seguir até terminar o Evangelho de Mateus, para nós obedecer e cumprir o que a pastora falou. E assim, nesse estudo que nós vamos fazer, nessa prática de nós estarmos lendo a Mateus todos os dias, estarmos refletindo, falando com Deus, Deus falando com a gente, o Espírito Santo fazendo nós lembrar, nós vamos ser tocados por alguma coisa. Todo mundo, eu creio, de vocês que estão aqui, se eu sair com o microfone perguntando, eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo que Deus já falou com vocês, uma passagem, um louvor, alguma coisa você tem que vocês guardar. Se vocês lerem a Bíblia, se praticam, com certeza vocês têm. E é algo muito maravilhoso para nós termos dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, para nós compartilhar com os nossos irmãos, aqueles que sofrem, que precisam da nossa ajuda. Amém? Então que nós possamos, sabe, obedecer e praticar. Em nome de Jesus, glória a Deus.